Fim da prescrição do crime de estupro avança no Senado. Sindicalistas tentam negociar a reforma trabalhista com base do governo. Brasil pode assinar acordo internacional contra trabalho escravo. E Senado entra na campanha de conscientização do Dia Mundial do Lúpus. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. O plenário aprovou em primeiro turno uma proposta que torna imprescritível o crime de estupro. Para os senadores, a medida pode reduzir a impunidade. Em 2015, o Brasil registrou mais de 45 mil estupros e quase 7 mil tentativas. Mas esses registros representam apenas 10% dos casos, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA estima em 527 mil os casos de estupro por ano no país. Hoje, o crime de estupro prescreve em 20 anos. Isso significa que, se não for denunciado e julgado nesse período, o agressor não pode mais ser condenado. De acordo com a proposta aprovada em primeiro turno pelo Senado, o estupro passa a ser imprescritível, sem prazo de validade para denúncia e julgamento. Vai ajudar o Brasil a, se não vencer, mas a pôr fim ao crime de estupro da maneira como ele nos envergonha e coloca o Brasil como um destaque no cenário internacional pela quantidade de vítimas que nós temos todos os anos no nosso país. Hoje, os únicos crimes imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado democrático. Para que o estupro se junte de vez a essa lista, precisa ser aprovado em segundo turno pelo Senado e passar pela Câmara dos Deputados. O tempo corre, a mulher não denuncia, o crime prescreve, a impunidade impera e, com isso, mais mulheres se sentem acovardadas, diminuídas, receosas de apresentar a denúncia. A bancada feminina se manifestou em peso a favor da proposta. É transformar este crime num crime imprescritível para que nunca, jamais a sociedade possa perdoar aquele que o comete. Nós teremos justiça para sempre. Essas pessoas que demorarem a denunciar não tem importância, porque vai valer a pena brigar, vai valer a pena lutar e colocar o agressor na cadeia. Com certeza não vai ajudar a diminuir a prática desse delito, mas vai atenuar o sofrimento das mulheres ao saber que ele pode ser esquecido por quem o fez, mas não será esquecido na justiça, para onde a mulher terá sempre o olhar de quem foi vítima. Os senadores também aprovaram na sessão desta terça-feira o texto de acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e o Chile. O Senado viveu hoje o clima de debate em torno do projeto da reforma trabalhista. Amanhã começou com um encontro no Palácio do Planalto entre o senador Romero Jucá, líder do governo, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente Michel Temer. Logo no começo da tarde, foi a vez do senador Romero Jucá se reunir com representantes das centrais sindicais. A reclamação é de que o texto enviado pela Câmara enfraquece a posição do trabalhador nas negociações com as empresas. Porque da reforma trabalhista vindo da Câmara tem uma série de defeitos que penaliza muito os trabalhadores, mas com certeza vai penalizar muito também a receita do governo. Na medida que tem uma série de problemas, por exemplo, que as homologações poderão ser feitas nas empresas e essas homologações poderão inclusive ser pagas em dinheiro. E parece que o relator na Câmara instituiu o Caixa 2 para pagar direito trabalhista. O sindicato deixa de ser protagonista do elemento mais fundamental, que é a própria negociação. Isso é uma tragédia para os trabalhadores e um retrocesso muito grande na relação capital e trabalho. E o senador Romero Jucá nos garantiu tranquilidade para a negociação, colocou assessoria para, a partir de amanhã, já reunir com as centrais sindicais e verificar pontos por pontos que precisam ser modificados. E é lógico, aquilo que não tiver acordo, ele garantiu um amplo debate aqui para que a gente possa fazer essas alterações na reforma que veio da Câmara. O senador Jucá admitiu que pode haver mudanças no texto e abriu as portas do gabinete para negociar essas possíveis alterações. Porém, ele defendeu uma solução que evite a volta do projeto para a Câmara.
está franqueado o debate, está aberto aqui o meu gabinete para as centrais sindicais. É claro que elas têm legitimidade para colocar e defender as suas posições, o governo entende isso. Agora, nós vamos procurar discutir mérito, discutir técnica, tendo em vista que esse projeto de reforma trabalhista é muito importante para gerar empregos. Mais de 14 milhões de desempregados no Brasil é algo que nós temos que agir com rapidez. Agora, é claro, respeitando as centrais, respeitando as posições, ouvindo e, tecnicamente, procurando construir algum tipo de solução que possa fazer esse projeto avançar. Se houver conveniência, tanto dos senadores como da parte do presidente da República, ele se comprometeu a não criar dificuldades. Se fosse o caso, faria, inclusive, uma medida provisória para contemplar, se houvesse uma negociação de líderes, para contemplar aquilo que fosse consenso aqui, para que a matéria não voltasse à Câmara. Para o senador Romero Jucá, o recado do Planalto foi bem claro: abrir o diálogo, mas dar celeridade à aprovação da reforma trabalhista. A agenda no Senado prevê discussões em audiências até o dia 15. Daí em diante, o debate deve acontecer nas comissões já para votar. O líder do governo também não descartou a possibilidade de aprovar urgência e levar o texto logo ao plenário. O senador Renan Calheiros, que é líder do PMDB no Senado, não concorda com toda essa pressa. Você não pode partir do pressuposto de que o Senado não vai discutir uma matéria, vai ter que deliberar de acordo com um cronograma pré-estabelecido pela outra casa do Congresso Nacional. Eu acho que o nosso papel é discutir, emendar, aperfeiçoar a matéria sobre a qual nós estamos deliberando. O debate sobre a reforma trabalhista já começa nesta quarta-feira, com uma audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, a partir das 9 da manhã. Um dos convidados é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. A TV Senado transmite ao vivo a reunião. A Comissão de Direitos Humanos promoveu hoje o lançamento de uma campanha da Organização Internacional do Trabalho contra o trabalho escravo. A campanha visa também promover a ratificação pelo Brasil de um protocolo da entidade contra as práticas de exploração do trabalho humano. Dados da Organização Internacional do Trabalho indicam que cerca de 21 milhões de pessoas são vítimas de trabalho escravo em todo o mundo. A entidade também informa que são gerados por esta prática em torno de 150 milhões de dólares anualmente. Elas são as pessoas mais vulneráveis nas sociedades e inclui trabalhadores rurais, migrantes, empregadas domésticas, marinheiros, mulheres e meninas forçadas a se prostituírem e outros que também são abusados, explorados e recebem pouco ou nada. O Brasil é percebido na comunidade internacional como um país que luta para erradicar o trabalho escravo, mas essa é uma luta que não pode mais esperar. É urgente, nós precisamos definitivamente resgatar a cidadania para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Em 2014, a OIT estabeleceu um protocolo de combate ao trabalho escravo. O objetivo é que 50 países ratifiquem o documento. O representante da organização explicou o motivo deste regulamento. For example, it says that member states should to make great efforts in educating people and informing the most vulnerable people about the dangers of forced labor. Por exemplo, ele diz que os Estados-membros devem ter grandes esforços para educar as pessoas e educar as pessoas mais vulneráveis ao trabalho forçado. Os participantes da audiência pública afirmaram o compromisso do Brasil no combate ao trabalho escravo. Espero que nós sejamos, que o Brasil tenha a honra de estar nesse grupo dos primeiros 15 a ratificarem o protocolo, a Convenção 29 da OIT. No ano de 95, o governo brasileiro admitiu finalmente que no Brasil existia trabalho escravo. Esse foi um passo primordial, um passo corajoso do Brasil, porque até hoje sabemos que muitos dos países negam que isso acontece. Nesse momento, essa campanha internacional, que aqui é fortalecida no combate ao trabalho escravo, vem na hora certa e aqui no Brasil. E o que eu disse aqui rapidamente, repito, trabalho escravo a gente não tem que regulamentar, trabalho escravo a gente tem que proibir, não só no Brasil,
mas no mundo todo. O deputado Cacá Leão foi escolhido hoje relator da Lei Orçamentária de 2018. Antes da lei orçamentária, é preciso votar também a LDO, que ela traz as regras para elaborar o orçamento da União. Esse será o primeiro orçamento onde a gente vai estar amparado pela PEC do teto dos gastos públicos, então a gente vai ter que fazer realmente um trabalho que demanda tempo, um trabalho que realmente se coloca e que se tem novidades, vamos dizer assim, no funcionamento, no andamento dessa comissão. Cabe a mim, como presidente interino, eu substituo o presidente nas suas ausências. Nesse caso não há nem ausência, não houve nem a eleição, apesar de os prazos serem estipulados de forma bem clara, 5 dias, se em 5 dias, a partir do início do processo legislativo, os relatores não forem designados, o presidente terá a incumbência de fazer essa designação. Foi aprovada hoje pela Comissão Mista a medida provisória que cria 2 novas taxas em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Elas têm como objetivo deter a evolução dos prejuízos causados pela suspensão da taxa de serviços administrativos cobrada na SUFRAMA, a Superintendência. A MP ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. O Senado está na campanha mundial do Dia do Lúpus. A data, 10 de maio, amanhã, é para que médicos e o povo em geral prestem atenção aos sinais da doença, que é rara, mas grave. Há 3 anos, Ingrid descobriu que tem lúpus. Foi um choque saber que estava com a mesma doença que provocou a morte do pai. Quando o médico falou ainda que era grave, um dos casos graves de lúpus, por ter acometido os rins, eu chorei muito, eu fiquei arrasada, não sabia o que ia acontecer comigo. Mesmo com o histórico familiar, o diagnóstico só veio depois de uma peregrinação por vários especialistas. O tratamento para a doença, já em estado avançado, mudou a vida de Ingrid. Teve que fazer quimioterapia para não perder os rins e chegou a tomar mais de 20 comprimidos por dia. Eu desfigurei, eu fiquei muito inchada. Tive muita acne, eu tive muito estresse no corpo, eu tive que andar durante esses 6 meses que eu fazia quimioterapia pela minha imunidade baixa com máscara, então era muito ruim, as pessoas achavam que eu tinha alguma doença contagiosa e na verdade eu estava me protegendo delas. O lúpus é uma doença autoimune que afeta principalmente a pele, articulações, rins, cérebro, mas também outros órgãos, como coração e pulmão. Em doenças autoimunes, as células do sistema de defesa do organismo começam a atacar tecidos saudáveis do corpo. Não se sabe exatamente o que provoca o lúpus. A doença é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, da ordem de 9 mulheres para cada homem. Então, fatores hormonais são bastante importantes, sobretudo relacionados aos hormônios femininos, mas é só um dos elementos. Então, é uma interação entre ambiente, predisposição genética e elementos hormonais também. Os sintomas podem variar de acordo com as partes do corpo que forem afetadas pelo lúpus. Os sinais mais comuns são rigidez muscular, inchaços, vermelhidão na face em forma de borboleta, lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol, febre e cansaço excessivo. Lúpus não tem cura, mas existe tratamento. O tratamento, em geral, vai ser necessário pela vida toda, mas para a imensa maioria dos pacientes a gente consegue um bom controle de doença. No caso da Ingrid, hoje a doença está controlada. Eu levo uma vida normal, eu trabalho, eu saio normalmente, só os cuidados. Com sol, tomar o medicamento na hora certa. Continuo tomando, alguns medicamentos. Então, e fazendo os exames. No Brasil, são diagnosticados cerca de 18 mil casos de lúpus por ano. Segundo os médicos, uma doença relativamente rara, mas que precisa de tratamento rápido para evitar danos irreversíveis. Por isso, a importância de conscientizar as pessoas sobre a doença. É importante saber que existe e que diante de
sintomas como juntas dolorosas, inchadas, lesões de pele, febre, perda de peso, falta de apetite, isso tudo ocorrendo conjuntamente, não deixar o tempo passar, procurar um especialista para saber o que está acontecendo. Uma campanha mundial usa a cor roxa para alertar as pessoas sobre o lúpus. O Senado participa da iniciativa. A cúpula vai ficar assim até o fim da semana. Já existe hoje um movimento organizado de portadores ou de familiares de doenças raras em nosso país, para sensibilizar as autoridades. É, portanto, uma resposta do Senado a esse tipo de movimento. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Muito obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.